irmãos, já foi um dia longe e não procuro fazer um estudo muito complicado, mas gostaria de voltar só um pouco e dar uma explicação dos versículos que temos aqui no 11, porque eu avancei um pouco na história sem explicar a história. Talvez não todo mundo conhece bem o que aconteceu nos versículos 16, 17, 18, etc. Ok? Então vamos passar por todos os versículos, cada um explicar o que acontece e repetir em alguns casos que já falamos, a interpretação, a aplicação da profecia, o significado, o segundo significado desses versículos. O estudo se concentra nessa história aqui. A batalha de Rafia e a batalha de Panium. O Pânio. Aquelas duas batalhas identificamos como o período entre meia-noite e o clamor da meia-noite. O que acontece aqui é resumindo a história, resumindo, fazendo um binding off. E tudo o que acontece aqui prepara os participantes para entrar no decreto dominical. Achamos que o que vai acontecer aqui é um pouco diferente do que nós esperávamos, e não somente nós, mas também os poderes desse mundo não esperam isso. O papado vai ter que se mostrar aqui antes do seu tempo. Okay? Isso que falamos à última hora. Ele é forçado de entrar na história aqui, porque na lógica bíblica, qualquer país somente é mencionado na Bíblia quando entra em contato com o povo de Deus. Vocês lembram do Egito? Egito não é importante na Bíblia. Somente quando os judeus eles vão para Egito, eles vão morar lá, depois começa a escravidão no Egito. Então, Egito é importante, entra na história, mesmo que sim existia muito tempo atrás. E assim, dessa maneira, com todas as nações, e aqui também. Mas como já vimos, Roma entra aqui, nesse momento da história, mesmo que não é o momento onde Roma deveria entrar, porque a liga ou a aliança que ele vai fazer vai ser depois do Panium, histórica, cronologicamente. Okay? O momento de entrar em contato com o povo de Deus é depois, não é aqui. Mesmo assim, as circunstâncias políticas nessa altura, achamos ou compreendemos que vai forçar a Roma de entrar, de se mostrar. Porque até esse momento, Roma é o rei do norte, é mesmo o rei do norte, mas não aparece. Quem compreende que Roma é o rei do norte? Quase ninguém compreende isso no mundo. Mesmo os adventistas não compreendem isso. Somente o adventista que está enfocado, que está olhando, que está percebendo essa história, tem esse conhecimento. O adventista pode ver Roma trabalhando, fazendo, dirigindo a história. O mundo não vê isso. O mundo não compreende isso. E aqui, mais de uma maneira não planejada, Roma vai entrar. Possivelmente para ajudar os Estados Unidos para se levantar novamente depois da derrota aqui em Rafia. Ok? Como vai ser isso? Exatamente não sabemos ainda. Possivelmente, simplesmente vai entrar, o que vai fazer, não sei. Mas vai estar lá e vai se aparecer e vai ser descoberta por o mundo de como o principal entidade ou figura aqui nessa história, dirigido, vai tomar as rédeas na sua mão e o mundo vai perceber isso.
Ok, nós estamos aqui agora nessa história. Esse é o versículo 14. Mas o versículo 14... Isso aqui, versículo 15. Versículo 11. Versículo 14. Então, continuamos aqui com nossa apostila. O que estamos basicamente fazendo aqui, estamos explicando a história externa. Ok? Isso tudo, vocês compreendem bem, é a história externa. As batalhas, as lutas, as guerras das nações nesse grande conflito. Não falamos muito, só umas poucas coisas sobre o povo de Deus, porque tem uma história interna também. Paralelo a isso, todo o tempo tem uma história interna, uma história do povo de Deus. Mas até esse momento não falamos muito. Procuro, a partir de amanhã, entrar um pouco mais em detalhe nessa história. Isso é a história externa. Então vamos lá no versículo... já falamos, lemos isso, mas vamos ler bem novamente. Versículo 16. Daniel 11. O que, pois, há de vir contra ele? E já damos a explicação na última hora. O que há de vir contra quem? Tem que ser um novo poder, ou tem que ser o Papa que entra na história aqui. Porque aqui, nesse momento, é Roma que entra, que é ativo na história. Porque o rei do sul já não está, o rei do norte já não está. O rei o rei do sul já foi vencido, ok? Então, o rei do norte é sendo atacado por Roma. Literalmente, Roma agora, Pompeio, ele é mandado para resolver vários assuntos aqui. Basicamente, Pompeio, o grande general dos romanos, ele vai para essas áreas para resolver assuntos aqui nessa área, incluindo especificamente a província de Síria, e fazendo Síria logo uma província do Império Romano, e também Judeia, fazendo Judá uma província do Império Romano. Para isso, ele vai para essa área aqui. Ele vai resolver alguns assuntos nessa área. E também ele conquista Seleuco, o Império Seleucida. Acaba com ele. Okay? Isso acontece no ano 65 a.C. Pompeius. E fala logo, o que, pois, há de vir contra ele? A Roma, o Pompeius, que vai vir contra os Seleucidas, não? O rei do norte, os Seleucidas, porque o rei do sul já não existe, já recebeu a ferida no versículo anterior, fará segundo a sua vontade. E assim foi. Pompeius entrou e fez como ele quiser. Não tinha resistência. Os gregos não tinham como se resistir contra os romanos. E ninguém poderá resistir diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. Então, depois de resolver o assunto aqui, no ano 63 a.C., Pompeius entra a Jerusalém. Eu tampouco lembro muito bem os detalhes dessa história, mas o que passou, que Pompeius não tinha que ir para Jerusalém. Ele somente passava perto de Jerusalém. Mas os judeus tinham um conflito em Jerusalém. Tem duas pessoas que queriam dirigir ou que queriam governar Judá. E os dois pedem ajuda de Pompeius. E Pompeius falou, não tem tempo agora, mas quando eu volto, eu vou resolver o assunto, vou ajudar. Mas durante o tempo que ele não estava lá nessa área, porque ele tem outros conflitos que assistir, os judeus
resolvem o assunto ou procuram resolver o assunto, eles entram numa luta e quando ele volta, ele tem que selecionar um dos grupos. E ele vai ter que entrar. Pompeu entra em Jerusalém, ele entra porque um grupo abre as portas para ele e o outro grupo fecha. E aquele grupo fica na área do templo e tive uma batalha lá. E moram uns 12.000 judeus. Okay? Pompeu com força tem que resolver o assunto. Dessa maneira ele somete os judeus, ele resolve o assunto, mas somete eles também ao mesmo tempo. Um grupo estava com ele, outro grupo estava contra ele. Isso que acontece no ano 63 a.C. Isto é quando ele entra na Terra Gloriosa aqui nesse versículo. E como já falamos, a aplicação disso seria os Estados Unidos sendo derrotado ou sendo subjugado por o papado no decreto dominical. Paralela a Daniel 11:41. Versículo 17. E dirigirá o seu rosto para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os retos. Assim ele fará. Ele dará uma filha das mulheres para corrompê-la. Ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Ok, essa história já não é Pompeius. O que acontece aqui entre o versículo 16 e 17, tem uma batalha no ano 48. Se vocês quiserem, podem anotar, não precisam. Batalha famosa no ano 48 de Farnassus. Essa batalha é entre Pompeu e Júlio César. Quem sai vitorioso dessa batalha é César. Okay? Aqueles dois homens, estamos ainda na República Romana, mas aqueles dois homens, sendo muito, com muito sucesso, sendo muito fortes, tendo muito, a grande parte do exército atrás deles, tinham já assim mostrar alguns ideias ou desejos de governar a República, ok? Então, nessa luta, quando César volta para Roma, ele volta com suas tropas, com seu exército, e isso não foi permitido. Nunca alguém poderia voltar para Roma com todo o seu exército. E quando ele foi lá com seus exércitos, umas campanhas militares lá em cima, os romanos sentiram isso como uma ameaça. Eles falaram, para lá, não pode vir aqui com os seus legiões, mas ele mesmo foi lá, então o que começou aqui foi uma guerra civil em Roma. E ao final dessa guerra, na Batalha de Farnassus, no ano 48 a.C., Pompeu tem que fugir. E onde ele vai? Ele vai para o Egito. Ok? Em Egito, tínhamos uma problemática, porque o rei acaba de morrer também no ano 51, o rei do Egito, Ptolomeu, não sei que número, o Ptolomeu Auletes, seu nome. Ptolomeu Auletes, e ele deixa 2 filhos. E o nome do seu filho também é Ptolomeu, e a filha, o nome dela foi Cleopatra. Essa é a famosa Cleopatra que nós conhecemos, de filmes, da história, muito famosa aquela. Tinha muitas Cleopatras, mas acho que ela foi a 7ª. Cleópatra a 7ª. Foi irmã desse Ptolomeu, e o pai queria que os dois se casem, que fazem matrimônio e que dois juntos governam o Egito. Mas depois de ele morrer, eles não quiseram fazer isso. O irmão, ele não deixou a irmã governar, jogou fora a irmã. Então tem esse conflito lá no Egito, no momento que Pompeu chega para lá. Mas o Ptolomeu, o menino jovem, acho que tinha uns 21 anos, ele mata Ptolomeu. Ok?
Mas César, ele foi trazer ele. Mata a Ptolomeu. Desculpa, a Pompeio. Ok? Ptolomeu, o filho jovem em Egito, que iria de ocupar o trono, ele mata o general que fugiu, o general Pompeio, que acaba de perder aquela batalha. Então, Pompeio é matado aqui, nesse mesmo ano. Okay? E César chega, não sei, esse ano ou fim desse ano, 47, acho. Júlio César chega para trazer ele, vai para o Egito, chega lá, encontra essa situação. Resolvido o assunto com Pompeio já não existe, morto, mas o rei do Egito, antes de morrer, tinha pedido aos romanos de proteger o seu império, no caso que ele morre e os seus filhos precisam de ajuda, ok? Então, ao Senado de Roma, o povo romano, ele pediu de proteger os seus filhos. E chegando César, ele achou, bom, isso é que eu tenho que fazer agora. Tenho que controlar a situação aqui e vou ajudar para estabelecer ordem. Porque os dois estavam lutando. Ptolomeu queria no trono, Cleopatra queria no trono, e tem um grupo que estava atrás, um grupo atrás, um dos dois grupos. Assim tem essa problemática em Egito, Alexandria. César chegou, mas com pouca gente. Ele tinha uns 800 cavaleiros e uns 3.200 soldados, infantaria. Ele não estava bem preparado para resolver um assunto militar ou bélico lá. E o que acontece é que ele procura de dirigir e com um decreto resolver a problemática. Mas os egípcios não aceitaram isso. Quem é você para vir aqui, para dirigir, resolver isso? Não aceitamos. E eles, por não aceitar, eles foram para responder ao decreto de César com as suas armas. Eles se levantaram contra César. Bom, essa situação, César lá, na verdade, para ajudar, mas agora ele se viu numa situação difícil, precária. A Cleopatra, ela fez algo inteligente, podemos dizer, ok? E ela buscou uma maneira de encontrar a simpatia de César. A história fala que ela se deixou enrolar uns roupas, telas, tapês, possivelmente, sim, tapete. E o seu servo levou ela como um presente para César, ninguém sabia que tinha lá dentro, e deixa isso assim no palácio do César. E quando abre, ela se levanta e foi muito impressionante. Ficou muito impressionado o César por isso, por essa astúcia, por essa ideia, por todo esse plano. E não foi, ele achou que com explicar a política, as ideias, ele não vai conseguir o que ele quer. Mas fazendo isso, ele vai conseguir, e ele conseguiu. Dessa maneira, ele conseguiu a simpatia de César e conseguiu também um filho dele. E a situação ficou mais difícil, porque o outro lado ficou, então, realmente vendo a situação, perdendo as suas, vendo como sua estratégia não funcionava e que suas ideias possivelmente eles não vão conseguir o que eles querem. Então eles começam uma guerra contra César. Nessa guerra que eles fazem aqui, é interessante, César com poucos soldados, ele não tem muito problema a resistir. Por quê? Porque os romanos simplesmente estavam muito mais avançados em sua técnica de guerra, de maneira a se defender, de lutar lá na cidade de Alexandria. Ele podia frear bastante bem. Até certo momento, quando os egípcios eles colocaram fogo nos barcos de César, dos romanos. Então, todos os barcos queimados significa muito difícil de fugir. Ficou atrapado.
Mas o César fez o mesmo, ele também queimou os barcos dos egípcios. E nesse momento se acha que se queimou, se destruiu a famosa biblioteca de Alexandria. Okay? Aquela famosa biblioteca que tem quase 500 mil de livros, se perdeu para sempre. É um tesouro muito grande, muitas coisas tinha lá, mas se queimou nessa batalha, que também chama-se a Guerra de Alexandria, ou a Guerra Alexandrina. Ok? Nesse momento aqui, podemos voltar um pouco ao texto. Se vocês veem o texto, talvez vocês vão ter um pequeno problema de compreender ou de interpretar isso dessa maneira, porque fala assim: e dirigirá o seu rosto para vir como a potência de todo o seu reino. Urias Smith, ele faz a 17, desculpa. Urias Smith fala que se deveria traduzir um pouco diferente. Ele fala que deveria se traduzir e dirigirá o seu rosto para vir com a potência ou a todo o reino. Ou seja, ele não usa toda a sua potência para entrar no seu reino, mas usa toda a sua potência para vir ao reino. Ok? O que significa isso? O que quer dizer isso? Que nesse momento Roma tinha conquistado o rei do norte, o Império Seleucida, tinha conquistado a Terra Gloriosa e faltava somente o sul, ok? E César, o que ele faz agora? Ele entra no sul. É o último obstáculo geográfico para ser conquistado pelos romanos, para poder entrar como a seguinte potência na história. Okay? Isso é o que ele faz. Ou seja, ele entra no resto, o que faltava do mundo de Alexandre, o que faltava aqui, desse reino de ser conquistado, e ele entra. Isso é como pode ser também entendido aquele versículo. Ok. Ok, não acabei isso. Então, o que César faz, a situação ficou um pouco difícil, mais e mais difícil para ele. Então, ele pediu ajuda das suas tropas que tinha assim perto. E vem tropas de aqui para ajudar a César. E os judeus, eles jogaram um papel importante, porque eles asseguraram caminho livre. Os judeus controlaram as fronteiras aqui. Eles vão para lá e César ganha a guerra. E quando as tropas chegam de lá, então o Ptolomeu, o jovem, ele é morto. Matam ele. E fica César lá. E a história fala que César ficou lá um tempo, porque gostou. Não? Gostou e ficou mais que ele deveria ter ficado lá. Gostou da vida lá, muito bonito, lindo, com aquela mulher, tudo um pouco um momento para relaxar para ele. E muito tarde ele volta depois para Roma, mas tem aqui um detalhezinho que acho que em inglês acho que aqui fala upright ones with him. É isso aqui nesse versículo? E com eles os retos, eu acho, que em inglês é upright ones with him. Can you confirm? Yeah? Ok. Em inglês, quando em português fala e com ele os retos, não sei muito bem o que significa isso. O que significa isso? Que são retos? Right. Reto, ok. Bom, isso é a mesma coisa. Upright ones with him. Urias Smith fala que esses retos, os homens retos, são os judeus. São aqueles que vêm para ajudar a César. Eles ajudam ele.
E parece historicamente que sem a ajuda dos judeus, possivelmente ele não poderia ter controlado a situação na Alexandria. Ok? Então o que acontece aqui ao final do versículo fala: e dará uma filha das mulheres, e lhe dará para corrompê-la. Então ele se decidiu para Cleopatra, a filha das mulheres. Tiveram um filho, mas fala, ela, porém, não subsistirá, nem será para ele. Ela não ficou com ele. Não? Ela ficou como rainha lá no Egito. César volta e depois ela vai se casar com Marco Antônio. Ele não vai ficar para ele. Assim foi na história, e ele tampouco vai subsistir. Vamos ver isso dentro de muito pouco. Ok, isso é a intervenção de Júlio César lá no Egito. Versículo 18. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Então, ninguém dá muita importância a esse versículo, simplesmente um detalhezinho aqui histórico. Vocês podem encontrar isso quando eu coloquei aqui Farnacés II derrotado na Batalha de Sela. Então, César voltando do Egito para Roma, aqui não sei exatamente onde, acho que uma das ilhas aqui, ele tem que resolver esses assuntos. Ele voltando, ele vai conquistando também. Não? Como já está lá, ele então aproveita a ocasião, o momento e conquista, voltando, conquistando muito. E aquele detalhezinho da história, os historiadores lembram, quando ele ganha contra Farnacés, parece que foi muito fácil para ele. Então ele foi lá e ele falou, veni, vidi, vici. Okay? Como isso em português? Eu vi, eu conquistei, eu venci. Okay? Essa frase dele, parece que ele falou nesse momento, quando ele conquistou aquele Farnacés, o segundo. Ok? Muito simples, ele foi e conquistou todo o que estava no seu caminho. Versículo 19. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Então, Urias Smith também fala aqui que não deveria ser plural, não deveria ser as fortalezas, mas deveria ser a fortaleza, referindo-se a Roma, a fortaleza do seu império. Quando ele voltou para Roma, ele somente pouco tempo pode viver depois disso, porque lá nesse momento eles matam a ele, a morte de César no ano 44. O fim do Júlio César. A razão foi que entrando no Senado de Roma, o Senado percebeu que ele queria ser mais que simplesmente um general, ok? Que ele tinha essa ambição, isso, de ser imperador. Não? Ele já conseguiu esse título de imperador perpétuo, que não foi realmente um imperador, mas tinha um título especial. Então, para todo o tempo, mesmo quando Augusto César se levantou, os romanos tinham esse medo que um homem quer governar toda a república. Roma foi uma república. Okay? O medo que acontece agora nos Estados Unidos. Não é um presidente, mas o presidente está atuando como um imperador. É um medo que uma democracia tem. Esse foi o medo que eles tiveram com Júlio César. E fizeram com Brutus e um grupo de muitos homens, fizeram essa aliança secreta e mataram brutalmente a César. Ok, versículo 19, no 20. Agora vocês sabem do Ayan, que já temos aqui outra paralela. Estamos entrando numa repetição da história, na cronologia histórica, porque estamos falando uma paralela aos últimos presidentes. Ok? César paralelo a Clinton. Ok?
Augusto Octaviano, ou Otávio, paralelo a Bush Jr. Então, isso que acontece aqui também, como paralela. Versículo 20. Em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Assim foi a vida do Augusto Otávio. Ele morreu simplesmente por idade, não morreu, não tinha nenhum problema específico lá. Seu único problema foi que ele não tinha filho com quem deixar o império. A Bíblia vai voltar, dentro de uns poucos versículos, vai voltar a falar muito mais em detalhe o que ele fez. Mas aqui simplesmente faz aquela linha dos 4 últimos presidentes. É interessante porque Pompeius, desculpa, eu acho que fez um erro aqui, não? Pompeio, César, Augusto e Tibério. Clinton. Assim tem que ser. Obama e Trump. O que a Bíblia destaca aqui nesse versículo é que ele foi ele mandou o arrecadador. Então, a Bíblia nos informa que isso foi que ele fez. Ele fez aquele o censo. E o censo é para controlar o quanto dinheiro o império deveria receber, quantos homens para a guerra eles têm, etc. É um assunto de controlar a economia. E a verdade, com Augusto fez o que o César queria fazer, mas não conseguiu. Augusto se declarou imperador. Imperador César é imperador do Império Romano. E com Augusto a história dá uma virada aqui e começa a história do Império Romano. Tudo isso aqui, República Romana, aqui o Império Romano, com um imperador governando. E durante o tempo de Augusto, Roma brilhou como nunca antes e nunca depois. Foi o auge da história de Roma. E quando nós vemos a história de Roma, nas películas, nas histórias, é basicamente a ideia do tempo de Augusto. Maravilha, forte, com muito sucesso em todos os lados. Tem um tempo de paz também, muita paz nesse tempo. Ok, isso é esse homem aqui, versículo 20. Versículo 21. E a paralela é Barack Obama, porque o que Obama fez, o que destaca o seu tempo como governante, ou como presidente, ele levantou uns impostos mais que ninguém antes dele. 20, ok? O que Obama conseguiu, o Obamacare. Yeah. Obamacare tem que ver com impostos. Nós perguntamos por que o Obamacare tem que ver com impostos? Porque um sistema médico onde entra impostos. Né? Se vocês precisam de detalhes, podem perguntar ao nosso amigo lá. Tem muitos impostos agora, tem uns 200, 400 novos impostos que somente por Obamacare tinham que ser instituídos. E alguns chamam Obamacare como the biggest, o mais grande incremento de imposto na história dos Estados Unidos. Okay? Isso é o fato, isso é a verdade, isso que aconteceu, isso que ele fez. Não parece assim. Mas tem mesmo grupos, movimentos para fazer contra os impostos do Obama nos Estados Unidos. Então, vemos aqui um detalhe interessante. Também, o que eu acho,
outro assunto é que aqui temos, na história de Augusto, temos república, império. Temos duas fases, tem uma fase A e a fase B do Augusto. Acho que o mesmo temos na história de Obama. Não sei se isso é somente uma percepção assim privada, mas personal. Mas eu acho que Obama, nos primeiros 4 anos deles, ele foi alguma coisa assim como um presidente com muitas expectativas, muitas esperanças. Primeiro presidente black, primeiro presidente assim mais jovem, queria mudar muita coisa. Tinha muitos artistas, muitas pessoas famosas que estavam ajudando ele, que gostavam, apoiavam ele. Mas a segunda parte a parte B do seu governo, foi basicamente o contrário. Quando se virou tudo, quando o povo americano já não gostou nada dele e ficaram assim decepcionados com ele. Quando eles viram que suas promessas não funcionavam, que ele tinha mais guerra que antes, que muitos assuntos não foram assim como ele falou e como eles achavam que iriam ser. Temos duas fases, acho, no tempo de Obama. Versículo 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, ou também isso significa em paz, e tomará o reino com engano. Então a palavra aqui, vile ou vil, também pode significar despised. Como você traduziria isso? Despised. Reject. Desprezado. Desprezado. Ok? Essa também é outra possibilidade de como traduzir isso. Vile, um homem desprezado. O Tibério, a história de Tibério é muito interessante porque ele foi um homem bem educado, bem treinado, militar, com muito sucesso também nas campanhas militares. Mas foi o filho da mulher do Augusto, e não foi seu filho, foi o filho adotado, ok? E Tibério ficou como somente uma das muitas opções de Augusto para passar para ele o império. E, na verdade, Tibério compreendeu que Augusto não queria que ele seria o sucessor. Então, em algum momento, já conseguindo muitos honores, uma posição muito alta no governo de Roma, Tibério já não quis saber nada de tudo isso, e ele foi para uma ilha. E deixou tudo, como chamaríamos nós isso hoje em dia? Se você deixa a sociedade, se você sai para outro país. Exílio, desertar, sim, uma coisa. Ele não fugiu, mas como ele tinha a possibilidade, ele foi para uma ilha. E para fazer festa, para viver bem lá na ilha, ok? Isso foi o que ele fez. Não, ele buscou uma alternativa a toda essa política, toda essa vida triste. Ele tinha que se separar da sua mulher por assuntos políticos. Augusto pediu isso para ele. E a história fala que isso quebrou a ele. Ele fez porque tinha que fazer, mas desde esse momento nunca mais ele ficou um homem assim feliz, ok? Porque tinha que fazer. E ele não queria mais tudo isso. Ele fugiu para a ilha para viver bem. Mesmo sendo imperador, ele voltou para essa ilha. Ele ficou lá. E o povo romano não viu, por muitos anos, não viram ele. Porque ele não queria saber nada de Roma. Ele ficou lá na ilha, feliz, e fez coisas, bom, não muito boas, na verdade, lá, mas ele buscou outra vida, ok? Mas a Bíblia fala que ele foi um homem vil, ou um homem despised. Como foi isso? Desprezado. Tibério seria o paralelo a Trump. Eu não sei como vocês acham como o povo americano e o mundo estão percebendo a Trump.
mas acho que poderíamos dizer que ele também é desprezado. Antes já de começar a governar, ele é desprezado. Ou vocês alguma vez ouviram um presidente que declarou sacou um decreto e o governo não quer fazer o decreto? Não foi isso que aconteceu, esse decreto de não permitir a entrada de pessoas de certos países. Não, e tem uma problemática, porque o governo não quer fazer em prática isso. Porque eles desprezam ele, eles não aceitam, tem uma resistência lá. Claro, tem uma grande resistência nos intelectuais, muitas pessoas dentro do mesmo país, tem muitos que apoiam ele também, mas vivemos isso com essa pessoa. Acho que, eu não lembro isso, que tem algum presidente antes onde fizeram tanta bromas, tantas piadas dele, não? Os shows de televisão, como não charges, não tomando nada em sério, porque é a maneira como ele se apresenta, não, eles também reaccionam assim. Parece que não tem respeito a esse presidente, ok? Tem coisa bastante forte lá nos Estados Unidos. Aquela estátua que fizeram dele, não? Lembra nisso? Fizeram uma estátua, coisa. Bom, então tem uma paralela aqui, esses versículos, a paralela, voltando também novamente aos primeiros versículos, os últimos presidentes dos Estados Unidos, dando mais detalhes o que eles vão fazer. Mas aqui fala 21 novamente, 22. Não, ele virá caladamente também, fala isso no 21. Ele virá caladamente. Desculpa, vamos ler de novo. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezado, homem vil, Trump, ao qual não tinha dado a dignidade real. Isso que eu estou percebendo nos Estados Unidos, ele não recebe esse respeito. Tem um blog lá na internet de uma revista, os primeiros 100 anos desse presidente. Não, 100 dias. E todo mundo falou assim como, ok, temos visto como ele homem o que ele fala, a coisa que ele faz. Mas seguramente, quando ele vai ser presidente, ele vai se mudar, ok? Ele vai, então, tomar coisa séria. Ele vai se virar um presidente mesmo, que sabe se controlar, que sabe não mandar esses twitters, que ele manda a qualquer momento, ok? Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Fica o mesmo, faz a mesma coisa, não? E acho que isso é aqui, não? Ele não tinha dado a dignidade real, eles não percebem ele como um presidente mesmo, não recebe o respeito de muitos, mas ele virá caladamente. Tinha vindo caladamente. O que ele faz, acho que por agora é tranquilo. Já não, eu falo muita coisa, mas até agora é bastante tranquilo. E mesmo que compreendemos que ele vai entrar nessa história aqui. Não é ele que começa essa guerra, ok? É a Rússia que vai atacar. Não é ele que vai lançar o ataque. Caladamente, possivelmente, é a política dele. Ele tem uma política para apoiar a economia. Isso é o grande propósito dele. Economia, levantar a economia do país. A economia dos Estados Unidos. Isso é o que ele quer fazer. Não quer mexer muito nos assuntos fora do país. Isso é a ideia principal, fortificar os Estados Unidos. Versículo 22. E com os braços de uma inundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. Ok, isso é o fim terrível do Tibério. Mesmo ele morando lá na ilha, ele
o que ele começou a fazer, matar muitas pessoas que ele achou perigoso para ele. Ele mandou matar muitos. Durante o seu tempo, começaram a usar muito a crucifixão. E tinha muitas cruzes na Roma, com todos os inimigos. E ele não respeitou o nome, a posição das pessoas, a posição política que eles tinham, ele simplesmente mandou matar. Okay? Mandou mais e mais e mais, que até ao seu final, ele mesmo também foi matado por um dos seus generais, possivelmente, que matou com ele com uma almofada. A bufada. Apertou aí na cara e morreu dessa maneira. E como fala aqui, durante o seu tempo, também morreu o príncipe da aliança. O príncipe da aliança, Jesus Cristo, ele morreu durante o tempo do Tibério, também crucificado. Para Urias Smith é muito importante esse versículo, é um ancla para colocar aqui toda a cronologia desses versículos. Isso tem que ser Tibério, isso é o ano 31, depois de Cristo. Nossa história, acho que não tem o problema de compreender que as coisas que vão acontecer aqui são paralelas a essa história. Não, tudo começa tranquilo, ele entra em paz, tranquilo, mas depois com essas guerras, guerra civil nos Estados Unidos também, e a perseguição dos cristãos, e tudo isso vai se virar uma história terrível. Então, vai ser morto também Cristo, assim como Cristo foi crucificado nas ruas de Paris. Dessa mesma maneira, aqui, nessa história dos Estados Unidos, os representantes de Cristo, os mártires, vão morrer. Isto é a paralela interpretação desse versículo, como eu compreendo. Ok, versículo 23. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Então, o concerto com ele, esse concerto que existe aqui, os pioneiros compreenderam que é o concerto entre os judeus e os romanos. Eu coloquei aqui a liga, isso é um pacto, uma aliança, porque os judeus, eles tinham problemática com Síria. A Síria atacou muito, todo o tempo aqui, Jerusalém, os judeus. Então, eles buscaram a ajuda de Roma. E eles entram, por isso fala lá no ano 151, 158, eles entram em uma aliança com os romanos, buscando a ajuda dos romanos. Mas o povo de Deus, queridos irmãos, nós sabemos muito bem, nunca deveria buscar a ajuda dos paganos. Ok? O que os judeus fazem aqui é uma coisa que não deveriam ter feito. Eles não buscam a ajuda de Deus, eles buscam a ajuda dos romanos, o império pagão, a seguinte potência pagã. Então, eles buscam essa ajuda, e essa é uma história que já conhecemos muito bem. No tempo de Jesus aconteceu a mesma coisa. Podemos ir lá, no livro de João, Mateus 26, melhor, no livro de Mateus 26, Mateus 26, 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e verapãos, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Quantos grupos temos aqui? Temos Judas, temos os
E a multidão consistia de dois grupos. Um parte do grupo da grande multidão foi enviado pelos sacerdotes e os outros anciãos do povo. Ok? Esses três grupos formam aliança para matar Jesus. Então, quem seria quem? Na aplicação profética, vocês acham quem é quem aqui? Quem é o povo? É o dragão, claro. Por que claro? Não? Alguém quer ajudar? Não, todos, o povo, o resto, não? Okay, os muitos que ficam lá também. Esses são dois grupos pequenos, mas isso é todo mundo depois. Anciões do povo, né? Aqueles que controlavam, eles também, os anciões. A liderança do povo, né? A liderança do povo. Yeah. Então, se o povo ou o dragão, os sacerdotes são quem? O que mais falta? Falta o profeta e a besta. A besta é quem? É a igreja. Quem representa a igreja aqui? Os sacerdotes. Sacerdote, nessa lógica aqui, nessa história, nessa altura da história, é a besta. A igreja corrompida que dirige o povo. Ok? Então, quem é Judas? Judas. Falso profeta. Os apostatados da igreja. Okay. Sim. Apostatado da igreja verdadeira. O falso profeta, o profeta caído. Não? Protestantismo caído. Tem muitas maneiras como pensar isso. Mas uma aliança aqui. Esses dois, falso profeta e besta, povo de Deus. Os sacerdotes, povo de Deus. Mas eles fazem aliança aqui com o povo. E o povo, acho que é um pouco mais entendível, mais fácil de ver isso em inglês, mas os anciãos do povo, a liderança, essa liderança do povo, ele tem que ver com os romanos, porque estavam misturados com os romanos. Herodes, líder do povo, mas ele foi o rei colocado pelos romanos lá. Vocês também poderiam colocar aqui Estado, ok? Igreja, Estado e que mais? Tem aqui um grupo que não tem nada a ver com isso, com os outros. Mas estamos falando aqui desse tempo. Eu acho que isso acontece aqui, nessa história. Entre meia-noite e clamor de meia-noite. Essa história lá de Mateus 26. Quando tem uma aliança da igreja. Mas que igreja estamos falando aqui? Nessa história. Temos várias alianças na história. Aqui temos uma aliança também. O dragão, nas Nações Unidas, a besta, o Papa, o falso profeta dos Estados Unidos. Mas não estamos nessa altura, estamos aqui nessa história. Nessa história também existe uma aliança. Prévia a essa aliança aqui. Uma outra aliança. Uma aliança que se forma durante esse tempo aqui. Durante o binding off. Durante o atamento. E essa aliança forma parte a besta. E quem é a besta então? Quem é o povo de Deus nesse tempo aqui? A igreja adventista. É forte dizer isso, não? Mas somente estamos interpretando a história de Jesus. E sabemos que essa história se vai repetir. Os sacerdotes formam uma aliança. Eles representam, dessa maneira,
simbolicamente a besta, porque eles vão fazer o que a besta vai fazer aqui. Eles são um tipo da besta, ok? Então, o que é o povo? E nesse sentido, quem é o povo aqui? Não o Estado, tem que ser o Estado, porque é só a igreja, não tem outros grupos dentro da igreja. Tem a igreja e só a igreja. Se tem outro grupo, que outro grupo tem na igreja? A verdadeira igreja, que se está formando, a igreja triunfante, que Deus está levantando nesse grupo. Mas essa igreja, na história de Jesus, é simbolizada por quem? Os 12 discípulos. Mas Judas foi um dos 12, não é assim? Então, aqui nessa história, vai ter alguém ou algumas pessoas que deveriam conhecem a verdade, que deveriam ficar dentro dos 144.000, foram treinados para formar parte deles, mas eles vão sair e vão se unir, vão fazer aliança com a igreja adventista e também com o Estado, para atacar quem? A igreja triunfante, os 144.000, ok? Esse é um assunto muito, muito forte, quase incrível, quase impossível de acreditar, mas isso é o que vai acontecer, porque assim a Bíblia nos fala. Não sei se, Ian, você vai... Will you talk about Waco siege? Did you plan to talk about the Waco siege? No? Não. Temos pouco tempo, não? Agora, uns 10 minutos? Então, talvez podemos usar mais tempo isso para... Ajudou para mim a compreender tudo isso aqui, quando eu vi a história do Waco. Waco, quem lembra o que aconteceu em Waco, no ano 1993? Ou quem viu isso na televisão nesse tempo? Eu só queria saber, alguém lembra isso? Eu lembro isso como bem pequenininho, eu vi isso na televisão. Meu pai falou, olha aqui o que está acontecendo, algumas coisas nos Estados Unidos. Waco foi simplesmente um grupo, essa é uma cidade em Texas. E nessa cidade tinha um grupo chamado os Davidianos. Akustisch. Ok. Mas eu lembrava que eu estava muito pequeno, mas ele falou que eu não estava tão pequeno. Mas deve ser, na mente eu estava bem pequenino ainda. Eu não compreendia nada disso, ok? Uns poucos anos depois, é verdade, sim. Ok. Waco simplesmente foi um lugar nos Estados Unidos onde o grupo dos Davidianos, eles colocaram o seu, assim como vida no campo. Eles tinham um farm, yeah? Uma fazenda, isso. Foi um grupo de uns 80, 90, 100 pessoas. E o líder do grupo tinha o nome... Ele deu o nome para si mesmo, David Koresh. Vou simplificar toda essa história em 10 minutos, porque David Koresh, ele achou que ele era um Cristo. Por isso, David, não? David, a raiz de Cristo, e Koresh é outro nome do Ciro, do imperador. Ciro, que é um símbolo ou um tipo de Cristo. Então, David Koresh, esse grupo aí saiu nos anos 50 dos adventistas do sétimo dia. Saiu. Yeah? Saiu. Eles foram ex-adventistas do sétimo dia. Mas se você olha o que eles acreditaram, é muito adventista mesmo. Tudo a língua, toda que eles falam, profecia adventista. O David Koresh, o que falaram dele, uma das coisas principais dele, que ele compreendia muito bem a história do Antigo Testamento. Ele compreendia que a história do Antigo Testamento se iria a repetir no nosso tempo.
E ele falou que os profetas falaram muito mais de nosso tempo que do seu próprio tempo, ok? Isso que ele pregou, isso é uma das coisas principais. Ele sabia explicar o Ciro, o significado do Ciro para nosso tempo, tudo isso. Bastante alarmante se você olha isso assim, e se você não sabe os detalhes. Para ninguém ter medo nesse momento, e não tem nada a ver com nós, porque tem uma coisa muito diferente. A interpretação profética do Davi Koresh foi uma interpretação literal, ok? Completamente literal. Isso levou a ele a fazer coisas muito estranhas. Por exemplo, ele achando que ele é Cristo, nos Salmos lemos que todas as jovens, as mulheres, vão ir para o príncipe, porque são dele, são seu. Então, ele falou para o seu grupo, olha, eu acho que todos os grupos aqui deveriam ser meu. Alguns não gostaram dessa interpretação da Bíblia e deixaram o grupo, mas muitos ficaram lá. E os homens deram as suas mulheres para ele. Okay? E ele começou a produzir os 24 ancianos futuros com aquelas mulheres. Okay? Interpretação literal, que nos leva a uma compreensão muito errada dos detalhes proféticos. Okay? O que aconteceu? Por esse assunto, porque ele estava casado com jovens, com mulheres menor de idade, aunque os pais estavam lá presentes e tudo isso, e porque eles também usaram armas, ou eles tinham armas. Então, a história é assim, que uma secretária da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele chamou ao governo dos Estados Unidos, alarmando o governo dos Estados Unidos do que está acontecendo aqui. E por isso, o governo dos Estados Unidos começou a sitiar, fazer um grande sítio no ano 1903 desse lugar. 1993, ok? E eles colocaram aqui uns 800 soldados, 800 policias e soldados também. Tinham tanques, tinham helicópteros, de uma maneira simplesmente incrível. E ao fim da história, eles atacaram e queimaram quase todos que estavam dentro. Queimaram os meninos, uns 25, acho, uns crianças. Queimaram, mataram todos, lançaram gás, químico, chemical bombs, aniquilaram tudo isso. Foi um desastre, não? O desastre do Waco. Mas o que eu queria dizer aqui com essa história, tem muito mais detalhes aqui. O que é interessante nisso, quem foi o primeiro de lançar a pedra contra esse grupo? Nossa igreja. Ok, nossa igreja. Só para ter uma ideia o que é possível. Nós aqui, achando ou compreendendo que vai ter uma aliança, igreja, Judas e o mundo contra o verdadeiro povo de Deus, parece impossível, mas essa história mostra que sim é possível, já existia algo assim. A igreja, o que eu acho, que parece, ele se queria distanciar o máximo possível desse movimento. E por isso eles fizeram isso. Ok? Porque o que aconteceu aqui, o mundo não sabe decidir. Não? Ex-adventistas falam a mesma coisa. Helena White, eles acreditaram em Helena White, falaram muito de Helena White, espírito de profecia, interpretação de profecias, o que eles estavam compreendendo, o sétimo selo, o sexto selo, o sétimo selo, foram as coisas. O mundo não sabe distinguir. E para nós, vai ser uma problemática isso também. Ok? O mundo acha, e mesmo eu apresentando isso em outros lugares, adventistas falaram, não, mas eles se criaram uma seita que se queria matar a si mesmo. Não foi assim. Simplesmente não foi assim. Nada a ver. Mas, no mesmo tempo, existiam setas no mundo que queriam matar-se a si mesmo. E
o governo dos Estados Unidos simplesmente colocou esse grupo nessa categoria. Atacou, matou todos. Uma história mais longe, mas para ter uma ideia o que é possível, isso vai se repetir, vai ser pior. Queridos irmãos, temos avançado um pouco aqui e já é hora para fechar. Vamos agradecer a Deus. Nosso Senhor, em Teu amor, nos estás avisando dos tempos que vão vir. Não conhecemos esses tempos tristes, tempos difíceis, tempos de perseguição. Somos uma geração que nasceu, cresceu em paz. Mas, querido Pai, o Teu povo precisa ser preparado. Por favor, ajuda-nos, Senhor. Não somente a compreender tudo isto, mas compreender a aplicação das profecias, o resultado desse conhecimento para nossas vidas. Querido Senhor, temos diferentes situações, perguntas, nosso trabalho, nossa educação, nossas famílias, o lugar onde deveríamos ficar, as possibilidades financeiras, etc., etc. Por favor, ajuda aqui a todos nós para dirigir nossos passos na direção correta. Amém. Querido Pai, te agradecemos pelo nome de Jesus. Amém.